Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira de sol aqui bastante no litoral norte de Salvador, mais especificamente na praia de Vilas do Atlântico, para mostrar mais um bom livro para vocês. O livro de hoje chama-se Piquenique na Estrada. É este aqui. Eu vou começar pelos autores e só avisando que este livro aqui é um livro de ficção científica. E o interessante é que é um livro de ficção científica escrito por dois russos, né? E ainda na década de 1970 do século passado. Então vocês imaginem aí a contextualização histórica, né? Em plena véspera de perestroika, né? E eles batalhando para produzir este livro. Então, começando pelos autores, quem são os autores, né? Eles são os irmãos Arkady Strugatsky e Boris Strugatsky. Eles nasceram em Leningrado, né, na Rússia, e foram os mais famosos escritores de ficção científica da União Soviética. Então veja que esse livro é especial, né? Antes de começar a escrever, Arkady trabalhava como tradutor e intérprete de inglês e japonês. E o Boris, irmão dele, né, como astrônomo e engenheiro de computação. Entre 1958 e 1991, eles escreveram em parceria mais de 20 romances e novelas, além de diversos contos e peças de teatro. Um de seus romances mais famosos, que é exatamente esse que eu estou comentando com vocês hoje, Piquenique na Estrada, foi adaptado para o cinema pelo grande cineasta Andrei Tarkovsky no filme Stalker. Ainda hoje, a obra dos irmãos Strugatsky é aclamada na Rússia e nos países do leste europeu, em parte graças às suas críticas aos governos totalitários, né? Então há muito disso lá em plena Guerra Fria, né? Eles fazendo essa crítica também ao governo da União Soviética na época, né? Então, como pano de fundo, a gente tem isso também. Então, essa obra, ela foi feita em 1971 e 1972, né? Eles gastaram 9 meses, mais ou menos, para produzir a obra, né? Então, ela é a maior obra de ficção científica do leste europeu, né? Então, ela é impregnada, para mim, no meu modo de entender, depois que eu li esse livro, então, umas 280 páginas, mais ou menos, pela criatividade. Então, é uma coisa muito bacana. E nas entrelinhas, a questão da Guerra Fria, né? O prefácio dele é muito bacana, feito por uma escritora também, mas não russa, né? Ela é, deixa eu pegar só o nome dela aqui, que é um nome estranho, é Ursula Guin. Muito bacana o prefácio, ela narra algumas coisas, algumas dificuldades que eles tiveram. E o pós-fácio, né, é do Boris. Não vou ler aqui porque realmente são umas 5 páginas, outras 10 páginas, não vale a pena. Só pegar alguns pedacinhos, né? No pós-fácio, o Boris, né, que é coautor, ele explica como foi a saga, né, deles produzirem um livro naquela época, né, de ficção científica. Então, tiveram vários e vários relatórios para os órgãos de censura da União Soviética naquela época, que foram cortando o livro, porque a linguagem do livro é uma linguagem crua, né, uma linguagem fria, né, uma linguagem realista, vamos dizer assim, né, muito bacana por sinal. Então, assim, só pincelando, que eu não vou contar a história aqui, mas porque não tem sentido, mas assim, só pincelando, a ideia era que extraterrestres visitaram a Terra, não é? E não entraram em contato conosco, não fizeram a mínima questão de entrar em contato conosco em vários lugares do mundo, e se picaram e deixaram alguns restos aqui, como se fosse um resto de piquenique, né? É essa a ideia, né? E aí, desses artefatos que eles deixaram, tem vários malucos lá inéditos, né? Como um tal do oco, que era um aparelho que tinha magnetismo e milagroso. Tinha a tal de uma lâmpada da morte, que você morria pegando nela. E tinha os trituradores invisíveis. E tinha a famosa esfera dourada, que é a última, que ele finaliza o livro com isso aí, né? Que fazia qualquer desejo, quem chegasse perto dela, atingia qualquer desejo, né? Então, assim, essas zonas de onde os extraterrestres passaram, né? Elas eram obviamente fechadas, extremamente policiadas, e começou a ter um tráfico de objetos, né? E essas pessoas que faziam esse tráfico chamavam stalker. Isso é uma palavra que eles criaram, né? Os autores do livro criaram, que traduzindo a grosso modo seriam perseguidores, né? Então eles entravam na zona, conseguiam os objetos, iam para
para as cidades e vendiam aquilo ali. Eu achei, pelo que eu senti do livro, não diz explicitamente que é Estados Unidos, né? O foco é Estados Unidos, né? O foco da narrativa, mas alguns dizem que é o Canadá. Eu percebi que era os Estados Unidos, mas isso é o de menos, né? Então, sobre a zona, olha o que ele diz aqui na página 37 do livro, diz assim, ó: com a zona é assim, voltou com mercadoria, milagre, voltou vivo, sorte, foi ferido a bala pela patrulha, que bênção, e o resto é destino. Quer dizer, era um negócio pesado você entrar nessa zona, né? Só voltando ao livro em si, gente, ele foi produzido, né, reproduzido e editado em mais de 20 países, né, em várias línguas. Então, esse livro é muito bacana mesmo. Então, aqui só para dizer para vocês, para terem ideia do que é essa tal de zona, e uma interpretação interessante é dada no próprio livro por um personagem que ele chama Dr. Valentin Pilman. Ele ganhou um Nobel, né, de ciência, né? E aí ele diz assim, ó, só para vocês terem ideia de como era essa tal de zona, né, que era o piquenique dos alienígenas. É assim, ó, um piquenique. Imagine uma estrada no interior, uma clareira na mata perto da estrada. O carro sai da estrada e vai até a clareira. Abrem-se as portas e sai uma turma de jovens. Começa a tirar do porta-malas certos mantimentos, armam tendas, acendem a fogueira. Churrascos, músicas, fotos. De manhã eles vão embora. Animais, pássaros e insetos da floresta que assistiram horrorizados àquele evento noturno saem de seus esconderijos. E o que eles encontram? Mancha de óleo que pingou do radiador, uma lata com um pouco de gasolina, velas e filtros usados. Do lado estão jogados panos sujos de óleo, as lâmpadas queimadas, uma chave de fenda que alguém esqueceu na grama. Nos rastros deixados do carro sobrou um pouco de lama que veio grudada de algum brejo do caminho. E claro, cinzas na fogueira, resto de comida, embalagem de chocolate, latas e garrafas de bebida, guardanapos amassados, bitucas, um lenço perdido, um velho jornal rasgado, um canivete de bolso derrubado por alguém, moedas, flores, murchas no campo vizinho. Aí no diálogo aqui no livro, ele diz assim: é um piquenique à beira da estrada. Aí o cientista diz assim: um piquenique na beira de alguma estrada cósmica. Então veja que coisa interessante, né? E que coisa assim inusitada, né? Eu achei a criatividade desses caras fantástica, né? E o final do livro é muito bacana, eu vou contar aqui não, mas o personagem principal, o Red lá, ele consegue chegar perto dessa esfera dourada, né? Que permite que você diga qualquer coisa, né? Faça qualquer desejo e ele atenda, né? Aí ele chegou na coisa e ficou perplexo, né? Ele era um personagem cru, duro, né? Mas muito humano no final das contas. Ele diz assim, ó: sou um animal, não vê isso? Ele falando com a esfera. Apenas um animal que não possui palavras. Não aprendi a falar e não sei pensar, pois aqueles canalhas que me ensinaram a pensar, não me ensinaram a pensar. E se você for mesmo todo-poderoso, onipotente, onisciente, então resolva. Examine minha alma. Eu sei que lá tem tudo que você precisa. Deve haver, pois nunca, jamais vendi minha alma para ninguém. Ela é minha, humana. Extrai de mim o que eu desejo, pois não é possível que eu deseje algo mal. Aí a última frase do livro é muito bacana. Ele diz assim, ó: maldição, não consigo inventar nada além destas palavras. Felicidade para todos, de graça, e que ninguém seja injustiçado. Aí finaliza o livro. Quer dizer, um livro muito bacana, né, gente? Não só para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de livro de uma maneira geral. Eu gosto de ficção científica, né? Bom, obrigado por terem vindo até aqui. Fiquem em paz. Um forte abraço. Por favor, comente o que desejar, curta o vídeo, coloque o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda.